Como é que as decisões do Supremo Tribunal Federal impactam as discussões da PEC da transição? Tá no ar o Política na Semana, com o que de mais relevante a política tem na agenda desses próximos dias que vai atrair a atenção dos mercados. Olá, eu sou o Paulo Gama, do time de análise política da XP, e vou conversar um pouquinho aqui com vocês sobre essas últimas decisões do Supremo Tribunal Federal e o impacto que elas vão ter na decisão do Congresso Nacional a respeito da PEC da transição, que é o tema que mais tem atraído a atenção dos mercados nesses últimos meses. A gente lembra, a PEC da transição está em discussão no Congresso Nacional desde que o Lula venceu as eleições no final de outubro, já começou e já passou uma boa parte da tramitação dela, foi aprovada no Senado Federal, abrindo espaço fiscal para o ano de 2023, para o governo eleito conseguir cumprir ali parte das promessas de avançar em gastos sociais, e a proposta está parada, travada na Câmara, e na semana passada se chegou a um impasse que não foi possível a votação por conta de incompatibilidade nas demandas apresentadas pelos deputados e a disposição do governo eleito em abrir espaço na esplanada dos ministérios em termos também de conteúdo da PEC a partir de 2023. E a partir desse impasse, a decisão sobre a proposta foi empurrada para essa semana, mas duas decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal afetam esse cenário de votação. A primeira delas, em decisão liminar do ministro Gilmar Mendes na noite de domingo, ficou expressa ali a possibilidade de que o governo custeie uma parte do programa Bolsa Família com crédito extraordinário que não é compatibilizado dentro do teto de gastos. Decisão essa do ministro Gilmar Mendes que abre um espaço fiscal para o governo gastar em 2023 também. E ao mesmo tempo, na manhã dessa segunda, o Supremo Tribunal Federal formou maioria e tomou a decisão de que são inconstitucionais as emendas de relator no formato adotado pelo Congresso até então. Essas duas decisões colocam o governo eleito numa posição um pouco mais vantajosa para fazer essas discussões com o Congresso Nacional. A primeira delas, do ministro Gilmar Mendes, porque abre uma porta de saída para o novo governo caso permaneça o impasse nas definições sobre o conteúdo da PEC e sobre a montagem do governo, porque a partir dela o governo eleito tem sim à disposição um mecanismo para continuar pagando o programa de transferência de renda nos valores atuais de R$ 600 por beneficiário e conta ainda com espaço, ainda que limitado, para gastos discricionários a partir de 2023. Essa proposta não é a ideal na visão dos integrantes da transição. A PEC, no formato que estava em discussão na Câmara, abre um espaço muito mais significativo dentro do teto para gastos no ano que vem, mas é ao menos uma possibilidade, uma rota de fuga ali caso o impasse permaneça. E a segunda é a decisão sobre a inconstitucionalidade das emendas de relator, que também enfraquece a parte congressista ali da negociação, que perde um dos principais instrumentos ali em que se baseava a autonomia do Congresso nas discussões com o Executivo. Então, para frente, a gente vê o governo eleito ainda falando na possibilidade de votar a PEC da transição, ainda negociando isso com a Câmara. O grupo do presidente Arthur Lira também avalia que a votação da PEC da transição é o caminho mais adequado, mas com essa mudança ali na balança de forças, colocando o Executivo, o governo eleito, com um pouco mais de força nessa negociação e para frente com uma rota de saída ali caso o impasse permaneça, que é a saída de adotar ali a decisão liminar do ministro Gilmar Mendes de avançar o ano de 2023 pagando o programa com crédito extraordinário, o que exceder ali o limite imposto de gastos dentro do limite de despesas do Executivo. Essa saída não é a ideal, de novo, o governo de transição ainda preferiria ter à disposição o mecanismo estabelecido pela emenda constitucional em discussão. Essa proposta não é a ideal porque trata apenas de 2023 e abre um espaço fiscal menor no orçamento do ano que vem em comparação com a PEC, mas de novo, para o governo é pelo menos uma boia de salvação caso permaneça esse impasse em relação aos pontos de negociação.